O evangelho de hoje vem nos falar assim: muitos acompanhavam Jesus e voltando e disse: se alguém vem a mim e se não me ama mais do que o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos e suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeira coisa que Jesus Cristo está nos pedindo para nós colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Presta atenção na coisa, tenha discernimento nas coisas. Deus não está pedindo para você deixar de amar essas pessoas, não. Ao contrário, você tem de amá-los. Mas que tem de colocar Deus em primeiro na sua vida. Mais importante do que elas. Porque todas as pessoas que foram citadas, pai, mãe, filhos, todos eles, foi Deus que nos deu. Colocar a prioridade no Criador, no Senhor que nos deu. É isso que Deus nos diz. Porque muita gente se abandona no reino de Deus por amor a outras pessoas. Abandona, principalmente no namoro. Muitas vezes, muitas pessoas já abandonaram as coisas de Deus por causa do namoro. Olha, o namorado, a namorada, olha, se você continuar esse negócio de igreja, o negócio de Deus, eu não quero mais. Aí a pessoa, muitas vezes, muito apegada àquela pessoa, abandona os caminhos de Deus. Jesus disse, não podemos colocar. Mas Jesus diz assim, quem não carrega a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo uma coisa, presta atenção. Se você amar Deus sobre todas as coisas, colocar Deus primeiro na sua vida, você tem que prestar atenção uma coisa. Quando a cruz pesar, quando as coisas, os problemas pesar, as dificuldades pesar, coloque Deus primeiro na sua vida. Como, Marcelo, agradeça. Diga, Senhor, obrigado. E diga assim mais, Senhor, não estou entendendo nada, estou sofrendo. E eu vou ser mais fiel a Ti. Porque eu já vi muita gente dizer assim, poxa, eu sou tão fiel a Deus e acontece isso comigo. Você não é fiel a Deus. Se você fosse fiel a Deus, no momento mais difícil, você se tornaria mais fiel a Deus. Você lembra que a Sagrada Escritura nos fala de Jó? Quanto mais ele sofria, mais ele era fiel a Deus. Quando tudo estava difícil, mais ele era fiel a Deus. E muitos outros, biblicamente, não diz isso. Eles eram fiel a Deus no momento difícil. Aí, no momento difícil, você tem que ser e eu ser fiel a Deus. Porque quando o momento é fácil, tudo é bom, não quer dizer que fidelidade está tudo bom. A fidelidade aí no momento difícil. Aí continua assim, quem é de vós querendo fazer uma construção antes não se senta para calcular os gastos que são necessários a fim de que ter como que acabá-la, para que depois de tiver lançado o alicerce e não puder acabar, todos que vieram não comecem a zombar deles, dizendo, este homem precipitou a edificar, mas não pode terminar. Presta atenção. Olha aqui o que Deus está dizendo aqui. Dizendo, antes que uma pessoa fazer uma construção, ele tem de analisar os seus gastos. Por quê? Porque se ele for fazer sem analisar, ele vai gastar, às vezes não tem condições para terminar e as pessoas vão zombar e mangar dele. Falando aqui, está falando a palavra de Deus, aquelas pessoas que tomam aquelas decisões pela empolgação, sem pensar. Olha, hoje eu vou me doar a Deus, vou servir a minha Deus, de hoje em diante, aí às vezes só fica nas palavras, na empolgação. Um dia, 2 dias está empolgado, depois está desanimado, até se afasta e não volta mais. Tem muita gente que vive no reino de Deus de empolgação. Presta atenção, isso não é fé, empolgação não é fé. Principalmente quando a empolgação não vem do Espírito, mesmo que fala de Deus, vem da carne. Aquela empolgação da carne que não é do Espírito, ela é em vão, no instante cai. Analise, pense bem, para as pessoas não zombarem. Quantas pessoas com aquela radicalidade hoje está lá no pecado e as pessoas zombando dele, falando deles? Porque muitas vezes se comprometeu com o que falava e muitas vezes falava sem viver. Por isso Deus hoje está dizendo assim, pense bem antes de falar, pense bem. Se você ama a Deus mesmo, pense bem. Mas um dom do Espírito é o dom da perseverança, não desistir do reino de Deus. Aí continua dizendo assim, dizendo, este homem, qual é o rei que antes, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil homens? De outra maneira, quando ainda está longe, enviá-lo embaixador para traduzir a paz. Presta atenção. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Está falando que um rei tem de saber, antes de ir para uma guerra, ele pensa, ele analisa. Se ele tem 10 mil, o outro tem 20 mil, aí ele tem de se sentar e dizer assim, olha, eu não tenho como guerrear, eu vou fazer, pedir paz. Por quê? Para não sofrer uma derrota. Você que ama a Deus,
Você que vai servir a Deus, colocar Deus primeiro na sua vida, presta atenção, você vai entrar numa guerra espiritual, numa guerra que você vai travar contra o próprio mal, e o mal vai querer te derrubar, o mal vai querer te derrotar. Pense, antes de entrar nessa guerra, como? Analise as suas armas. Este rei analisou e colocou, pediu a paz, mas muitas vezes você vai ler para o confronto espiritual. E qual é o confronto espiritual? Comece a rezar o Santo Terço, o Santo Rosário, o Santo Ofício, adorar Jesus Cristo, ouvir a palavra de Deus, se doar, ler livros espirituais, ler a Bíblia. Porque se você não fizer isso, meu irmão, você vai cair nessa guerra espiritual. E essa guerra espiritual é violenta. Ela vai te destruir, vai me destruir. Analise, pense, tenha humildade. E outra coisa, aqui tem um santo que diz assim, a única maneira de vencer uma guerra espiritual, muitas vezes, é fugir do pecado. Muitas vezes tem gente que quer confrontar o pecado, vai ser derrotado. Tinha ocasião, fuja da ocasião de pecado, fuja daquelas ocasiões que te faz pecar, fuja daquelas tentações que quer te derrubar. É a única maneira, pense nisso, analise isso, fuja. Isso diz Santo Afonso Ligório, não corra para cima das ocasiões de pecado. Aquilo que tu sabe que está te pecando, fuja delas. Para quê? Para te levar a Deus. Aí, no último versículo diz assim, assim, pois, qual um de vós que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo? Renuncie a si próprio. Tem umas pessoas que dizem assim, olha, eu faço isso do meu jeito, não vai servir Deus. Pode sair logo do reino de Deus que não serve a Deus, não. Quando uma pessoa quer servir do mesmo jeito, da sua maneira, ela não serve a Deus. Porque muitas vezes eu já também quis servir do meu jeito, com o meu orgulho, e percebi que eu não estava no caminho certo. Nós temos de se renunciar. Renunciar contra o pecado, renunciar contra nós, renunciar contra tudo. Jesus diz o quê? Só é meu discípulo aquele que renuncia a si próprio. Tem de se renunciar a sua própria vontade, os seus desejos, para ser um discípulo de Deus, para colocar Deus em primeiro plano na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.